Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Estamos começando pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite. Eu sou a Maria Aparecida Azolim. Sou pedagoga na Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da UFSM e vou apresentar o programa de hoje juntamente ao professor Clayton Hillig. Nosso programa é transmitido com o apoio da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade UFSM. O T-Move surgiu a partir do programa de capacitações Temas Emergentes em Ensino Híbrido para a Educação Básica, que visa promover palestras e capacitações que contribuam com a nossa educação básica. O projeto tem mais de 200 instituições parceiras no Brasil todo e agora, além das formações, teremos nosso encontro semanal aqui nos 800 AM, no programa T-Move. Então, caro ouvinte, o que te move hoje? Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com palestrantes dos temas emergentes. Toda terça-feira nós vamos nos encontrar e vamos até às 7 horas da noite, discutindo os mais diversos temas do nosso interesse e do interesse público. Hoje, a nossa conversa é com uma pessoa muito especial. E eu estou muito emocionada em recebê-lo, por ser o meu orientador de doutorado, meu ex-orientador. O professor Valdo Barcelos é professor titular na Universidade Federal de Santa Maria, doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador 1 do CNPq, pesquisador visitante da Universidade de Coimbra, Portugal, e do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O professor Valdo também é professor conferencista, convidado do Instituto Piaget, Viseu, Portugal, membro da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências, ALPAS 21, cadeira Paulo Freire, membro da Academia Santamariense de Letras, ASL, cadeira Ciro Martins, membro da Casa do Poeta de Santa Maria, Capo SM, e membro da Anistia Internacional do Brasil, 1972. Consultor do MEC na UFSM, coordena o núcleo Conversar, Biologia Cultural, Educação, Sustentabilidade e Transformação Humana. Seja muito bem-vindo, professor Valdo. Obrigado. O professor Valdo é, sobretudo, um grande amigo, uma referência em educação em nossa universidade, inclusive no Brasil inteiro. Então é uma grande satisfação recebê-lo aqui, né, Valdo? E para começar, o que te move como professor? Bom, boa noite a todos e a todas, aos ouvintes. Quero cumprimentar o Jean ali na técnica, a Luísa e as duas pessoas que me convidaram, a Maria Aparecida e o Clayton. E dizer que fiquei contente com o convite e é uma alegria conversar um pouco com vocês. E essa pergunta, o que me move, parece uma pergunta simples, mas talvez não seja tão simples assim, né? Mas eu vou tentar resumi-la. O que me move é buscar uma vida boa, né? Para mim. Ao dizer isso, pode parecer que eu estou sendo egoísta, né? Mas não. Uma vida boa, para a gente ter uma vida boa, depende também de outras pessoas, né, com as quais a gente convive no trabalho,
no bairro, na vila que a gente mora, enfim, a família, né? E claro, né, a gente, ao longo do tempo, pode ir escolhendo essas pessoas com as quais a gente quer conviver, né? Algumas a gente não escolhe, mas eu cada vez mais penso que a gente pode escolher, né? Então, pessoas que sejam sinceras, que gostem de conversar, né? E que sejam generosas e que se preocupem com o mundo que elas vivem e a partir do lugar que elas vivem, e pensem um pouco também, né, nesse país, nesse continente latino-americano e nesse planeta, né? Estamos todos embarcados nessa frágil canoa, né, Clayton? É verdade, professor. Cada vez a gente precisa mais de generosidade, de humanidade e dessa convivência humana e harmônica no mundo. Valdo, e nesse tempo de pandemia, como foi para ti? Como é que tu encarou todo esse isolamento físico? Eu achei que ia ser pior. Porque eu gosto de ficar em casa, mas gosto muito de sair de casa também. Dificilmente eu passo um dia sem sair de casa. Eu gosto de viajar também. Então, duas coisas que eu não pude fazer mais. E eu me lembro exatamente assim, eu entrei em quarentena no dia 13 de março de 2020. Era uma sexta para sábado, estava voltando de viagem. E cheguei e passei a semana num evento, numa atividade onde convivi com um professor espanhol. E ele tinha chegado da Espanha uns 2 ou 3 dias. E eu convivi com ele em algumas mesas, em bancas. Fomos jantar junto. E conversamos muito. É uma pessoa de muito boa charla. E ele tinha chegado 2 ou 3 dias da Espanha e lá estava estourando a pandemia lá. E eu, quando cheguei em casa, depois na viagem, me dei conta, né? Eu peguei esse bicho desse espanhol, né? Então, todos os dias de manhã, eu mandava um e-mail para ele. E aí, como está? Vai bem? E ele respondia, estou bem, estou bem. E eu, olha, então, por enquanto, ele não pegou o bicho, né? Então, os primeiros 15 dias, eu fiquei pensando nisso, né? Bom, se ele não estava com esse bicho aí, eu não peguei dele, né? Mas passei com a minha filha, né? Minha filha estava morando comigo, que agora, depois do primeiro ano, ela foi estudar em Portugal, fazer mestrado lá. E ela, que na verdade, fazia as coisas para mim fora de casa. Ia no mercado, comprar algumas coisas. E eu saía de carro. Né? No começo, custei um pouco mais a sair, mas depois eu saí de carro. Ia caminhar em um lugar que dava para caminhar. E li mais, eu acho. Assisti mais televisão. Acho que como o Clayton, bebi mais também. Com certeza. E então li bastante, escrevi. Inclusive, sim, tem 2 livros que estou lançando na feira agora, que foram escritos durante a pandemia. E também me comuniquei, né, pela internet com algumas pessoas, né? E eu pensei, como eu disse no início, que ia ser mais difícil para mim. Não peguei a doença, né? Estou com as 3 doses, estou esperando a 4ª dose, né? Enfim, então, até esses dias eu estava falando para a Aparecida. No último mês, eu acho que eu me senti... os dias que eu me senti mais mal, assim, né? E eu mesmo, mas como assim, né? E foi em função da guerra, né? Da Ucrânia, da invasão da Ucrânia por esse sujeito, Vladimir Putin. Aquilo me deixou muito mal, assim. Eu acho que eu me dei conta que eu fiquei pior vendo aquilo e pensando, né, em 2022, né, a gente ainda assistiu uma nação, né, invadir uma outra, né, pelos motivos que ele coloca. Então eu fiquei muito mal, acho que umas 2 semanas. Aí depois também fui, né, e espero que nós estejamos nos encaminhando para o final desse período, né, de pandemia. Então,
na verdade, não. Eu pensei que ia ser pior. Eu acho que consegui, como eu disse, manter algumas coisas da vida boa. Com excelente rendimento, né, professor? 2 livros lançados durante esse período. Isso é um orgulho muito grande. E sem falar nas crônicas, né? Que toda semana ele tem crônicas no diário. E dentro desse retorno presencial, dentro desse contexto de guerra na Ucrânia, né, dentro dessa situação que a educação vem passando nos últimos anos, com estrangulamento de recursos, agora com recentes escândalos no MEC, né, e com essa vontade toda que a gente está vendo dos e das estudantes de retornar, né, o campus está magnífico, cheio de gente, as turmas estão cheias já nas primeiras semanas. Como é que tu vê as perspectivas da educação daqui para frente? Olha, nós não víamos muito bem, né, na educação básica principalmente, né, e há um bom tempo, né, e eu costumo dizer que a gente escuta muito, às vezes, até mesmo pessoas profissionais da educação, ou da imprensa, ou economistas, enfim, elas dizerem que a educação brasileira está em crise, né? Eu não concordo com isso, ela não está em crise, porque crise dá e passa. Né? Diria o Darcy Ribeiro, né? Exatamente. Não é uma crise, é um projeto. Crise dá e passa. Crise é um momento que ou a pessoa que está em crise se desagrega completamente, ou ela começa a sair da crise. Então, a nossa educação, ela não vem bem. Então, assim, eu fico pensando, e quando eu penso, acho que mais me preocupa mesmo é a educação básica, porque as condições foram dramáticas, principalmente para os estudantes da escola pública, que é a maioria desse país. A pandemia foi muito desigual, né? Num dos textos que eu escrevo, eu falo disso, né? Basta olhar as estatísticas hoje que já tem, né? Quem morreu mais, quem adoeceu mais gravemente, né? Foram pobres e pretos nesse país, né? E muitos indígenas, né? E com a educação, eu acho que agravou a situação, né? Então, se pensar, eu tenho me perguntado, por exemplo, quanto tempo nós vamos levar para estar onde nós estávamos há 2 anos atrás e que não era bom? Então, eu penso que nós deveríamos ter nos preparado para esse recomeço de uma forma mais qualificada, no sentido de ter conversado mais os diferentes níveis do processo educacional, as diferentes instâncias de gestão. Nós devíamos ter nos organizado melhor, poderíamos ter nos organizado, né, de uma forma remota, enfim, para que quando nós começássemos, nós tivéssemos um pouco mais, assim, mínima de alguns consensos para tentar, ao longo do tempo, retomando algumas coisas. Eu não vou dizer nem recuperar, porque em educação não se recupera. Né? O que uma criança não vive quando é criança, que ela não vive na educação infantil, nunca mais vai viver. Né? Isso é um fato. E contra fato não há argumento, como dizia o Antônio Cândido. Então, assim, Clayton, sem entrar nessa coisa de ser otimista ou pessimista, né? Mas, enfim, então temos que olhar para o presente e ver o que é possível nós fazer. E aí conversar. Procurar quem está disposto a conversar, quem está disposto a fazer parcerias para tentar que o prejuízo não seja tão grande, na educação básica principalmente. E sobre o Brasil, o que tu tens a nos dizer? Quais são as tuas perspectivas em relação a esse país que é tão imenso, tão diverso, mas tão maltratado? É imenso, né? É diverso e injusto, né? Exatamente. Às vezes a gente escuta, né? O Brasil é um país pobre. Não, o Brasil é um país muito rico, não é? E rico não só do ponto de vista econômico. É um país rico, a 8ª economia do mundo, né? Mas é rico em diversidade cultural, em diversidade do ponto de vista da diversidade das espécies, né? O Brasil tem vários ecossistemas, né? E é um país continente. Então, é um país assim de
uma grandiosidade assim, em todas as áreas, né? Mas, assim, de novo, assim, voltar para essa ideia, né, que eu falei da história da crise, né? É um país que, como a Aparecida disse, muito maltratado pelas nossas elites, né? E eu, nos tempos para cá, quando eu falo de elites, normalmente falo elites, né? Eu falo das elites intelectuais e das elites econômicas, que eu acho que tem que fazer uma diferenciação nessas elites, né? Porque as elites econômicas, por exemplo, no Brasil, quem conhece outros países, quem já viajou pelo mundo, mais que eu viajei pouco, é quase unânime em dizer que as nossas elites econômicas são uma das mais insensíveis do planeta. Das mais insensíveis do planeta. Nós somos capazes, eu digo nós, porque não ficar falando dos outros, nós somos capazes de atravessar a rua para não passar ao lado de alguém que está dormindo na calçada. Isso é comum. Pode observar. Tem um artista brasileiro, o Vicky Muniz, que é um dos artistas talvez mais bem pagos do país, né? Ele trabalha muito com instalações e trabalha muito com arte, com grupos populares. E ele vive mais tempo fora do Brasil que no Brasil, mas vem ao Brasil, a família dele ainda está aqui. E tem um filme dele chamado O Lixo Extraordinário, que é sobre a história, né? Ele fez algumas instalações com obras de arte com o maior aterro, o maior lixão, né, da América Latina, que era o lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro. E essa exposição rodou o mundo, assim, né, ganharam muitos prêmios, enfim. E ele tem uma expressão, né, que eu acho assim, que resume um pouco essa coisa da nossa elite econômica, que quando ele volta ao Brasil, o que mais surpreende ele é que ele encontra algumas pessoas que acreditam sinceramente que são melhores que outras pessoas. E isso é um fato, né? Aqui na universidade nós temos alguns, né? Estudam um pouquinho, já acham que ficam melhor que os outros. Eles deviam ler um pouco de Paulo Freire, né, Clayton e Aparecida, né? E o Paulo Freire, uma certa ocasião que ele estava preso, o rapaz que trazia as marmitas para os presos entregava primeiro a marmita dele e depois a dos outros presos, né? E ele estava sempre lendo, né, numa cela maior que deram para ele lá no fundo do corredor. Aí um dia ele chamou o soldado. Por que você entrega primeiro a minha marmita e depois a dos outros? Eu fico aqui comendo e os outros vão comer fria. Aí o soldado disse para ele, não, porque eu sei quem o senhor é. O senhor é o tal de Paulo Freire, o senhor estudou muito. O senhor é melhor que todos esses que estão presos aqui, né? Aí ele chamou o menino, seu menino, vem aqui na grade. Eu vou lhe dizer uma coisa. É muito bom estudar. Estudar é bom, estudar faz bem. Estudar deixa a gente melhor, mas não melhor que os outros. Deixa a gente melhor que a gente. A cada dia. Achei fantástica essa frase dele. Perfeito. E a gente tem, aqui na universidade, a gente conhece às vezes, né? Às vezes meninos, Clayton, parecido, que termina a graduação, entra no mestrado, já começam a olhar diferente para os próprios colegas. Depois no doutorado, você vai e aí... Ou mesmo entre cursos, né? Exato. Alguns cursos que consideram-se superiores a outros cursos, né? Então, isso são formas da gente constatar, né, essa perversidade cultural, porque isso é cultural. Nós não nascemos assim. Temos anos de colonialismo e escravidão, né, para formar esse tipo de sociedade. Mas dentro desse contexto, né, de desigualdade socioeconômica e uma cultura de superioridade, subalternidade, que acaba tendo reflexos nas desigualdades educacionais, né? De que forma a gente pode caminhar para superar isso? Eu vou dizer uma coisa, eu só digo porque eu estou velho o suficiente, né? Para quando acharem que é uma bobagem muito grande, você está louco, né? Educação infantil, cara. Educação infantil. A gente na educação, a gente é ensinado, é treinado, para não dizer que existe uma fase da educação mais importante que a outra. Tá? Não é bom dizer que a educação superior é melhor, é mais importante, que o ensino médio é mais importante que os anos finais. Mas eu estou convencido que a educação infantil, porque nós estávamos falando, não sei se está vendo no intervalo até, o que a criança não viver na educação infantil não tem mais jeito, né? Ela pode até, de certa forma,
fazer algumas retomadas, alguns rearranjos, mas se faltar para ela acolhimento, né? Se faltar respeito mútuo, aceitação mútua, né? Ambiente de cooperação, de solidariedade, de deixar aparecer, ou seja, um ambiente de amor, onde a emoção, né, que orienta essas relações, a emoção, o amor. E as crianças sabem disso. As crianças sabem. E nós somos seres das emoções, Clayton. Né? Uhum. Eu sei que é quase uma heresia dizer isso, né, no mundo acadêmico, porque nos ensinaram os nossos filósofos, né, e os nossos grandes teóricos que somos, né, seres da razão. Isso foi um grande equívoco filosófico, epistemológico e escambau, para usar uma expressão aqui do Sul. Isso nos causou e tem nos causado um prejuízo muito grande. Nós somos seres da emoção. As nossas atitudes que nós temos decorrem das nossas emoções. E as crianças, elas são apetrechadas para viver no amor. Uma criança, quando logo após nascer, uma semana, 2 semanas depois que ela começa já a formar as imagens mais nítidas, ela enxerga um vulto de uma pessoa, ela leva a mão, abre a mão na direção da pessoa, que é para acolher, para receber carinho. Né? E nós somos um animal apetrechado para isso, entre outros animais. Né? O amor é uma emoção dos animais. E nós somos animais. Sobretudo. E esquecemos disso também. Nós esquecemos da biologia toda, né? Isso. Eu me lembro que eu dava aula em vários cursos, dependendo do semestre. E um semestre estava dando aula para biologia e cheguei, primeira turma, primeiro encontro. Bom dia, pessoal. Como é que estão esses animais? Se sentiram ofendidos. Não, teve uma moça que foi reclamar para a coordenadora, né? E depois eu conversei com eles, né? Um pouco dessa conversa assim, né? Somos seres vivos, né? Do reino animal, mamíferos e da espécie humana. Por isso que nós estamos integrados na biosfera. Essa é, na verdade, a grande questão ecológica do planeta. Né? Não existe nenhuma ação, por menor que seja, que não seja importante, porque está tudo integrado. Isso não tem nada a ver com religião e nem com transcendentalismo, isso é da biologia. E isso o menino podia aprender nos primeiros anos dos anos iniciais. Né? É o que eu penso. Então, investir muito. Na verdade, dinheiro na educação não é investimento, né? Investimento é para ganhar outro dinheiro, né? É colocar o dinheiro que for necessário, e sempre vai ser mais necessário. Na educação infantil, nos anos iniciais, porque é ali que se começa a se formar realmente, né? E os processos de aprendizagem mesmo se dão, né? Ou não se dão, né? Ou são massacrados, enfim. Sem dúvida. A infância e a meninice são a formação inicial do cidadão mesmo. Cida, por favor, faça a sua colocação. Pois é, agora fazendo essa visão de Brasil e das situações que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, onde a democracia o tempo todo está numa berlinda, né? E no Brasil, em especial, a nossa democracia é algo jovem, né? Tivemos lá de 64 a 85, o período, né, da ditadura. Então, estávamos em processo de aprendizado democrático, digamos assim. E nesses últimos anos a gente tem visto, né, esse atentado às instituições, atentado à democracia. Como e quando, a partir de quando a gente pode trabalhar com a democracia? Bom, com a permissão do Jean e da Luísa, eu vou fazer um jabá. Um dos livros que eu escrevi durante a pandemia, né, foi Populismo e Fascismo, os maiores inimigos da democracia, que eu pesquisei vários autores que vêm pesquisando esse tema, né, da democracia no mundo. E como, né, as democracias morrem, inclusive esse é o título de um livro, Como as Democracias Morrem, um livro muito bom de 2 americanos. E
E boa parte, vendo a história, as democracias morrem a partir de regimes populistas e fascistas, mas que vêm de dentro da democracia. Eles se utilizam da democracia para as liberdades, né, e as fragilidades da democracia para se instalar, né? E isso, essa é um dos grandes desafios. E nós, no Brasil, sem dúvida, a nossa democracia é jovem. Esse período que nós estamos vivendo, de 64 a 85, é o nosso período mais longo de democracia. Nosso período mais longo, né? Fora disso, foram transições, ditaduras e transições, né? Lá com o Estado Novo, né? Uma ditadura, não sei se dá para dizer que uma ditadura é mais cruel que a outra, mas, né, de fazer inveja, né? Várias outras, né? Mas voltando assim, né? Se pensar a educação, né? A democracia. Tem um outro livro que eu escrevi, né, que é basicamente sobre educação, educar no amor e na liberdade, né? E a primeira edição do livro, quando esgotou, eu fiquei muito feliz, porque se esgotou rápido, 2 anos. E a gente escreveu uma segunda edição. E na segunda edição, a gente colocou acrescentou um capítulo que a gente chamou de Democracia é sim coisa de criança. Que a ideia de começar a conversar sobre democracia, a criar ambientes de relações, porque são as relações democráticas, desde a educação infantil, né? Porque é um momento assim que as crianças estão, na verdade, assim, conhecendo o mundo. Então é muito curioso, se a gente for olhar na sociologia, na história, na filosofia, na antropologia, nas diferentes disciplinas aí das ciências sociais, são raros os momentos em que os pensadores, quando falam de democracia, se dirigem às crianças. Parece que as crianças não fazem parte desse negócio. E aí depois é muito estranho. Quando, né, quando é adolescente, quando é jovem, a gente reclamar que eles não têm apreço pela democracia. Mas como é que vão ter? Se nunca apresentaram para eles, nunca conversaram com eles. Isso estou falando da escola, mas da família também, né? As relações democráticas, elas são muito precárias nas relações familiares que nós estabelecemos e nas relações educacionais, pedagógicas na escola. São muito autoritárias, né? Acho que nós sabemos disso. Tá? Então, eu acho que essa ideia da democracia, eu acho que um pouco isso também, né? Ela é coisa de criança e tem que começar cada vez mais cedo, né? Para que a gente consiga construir, né, relações democráticas, uma sociedade democrática que consiga resistir a esses ataques desses aventureiros, né, desses maníacos, né, por populismo e por fascismo. E como eu disse, eles nascem grande parte. Se nós olharmos agora, nos últimos 10 anos, 15 anos, no mundo ocidental, vamos falar só dele, que está de bom tamanho, aconteceram o que se chamou de ressurgimentos autoritários, ressurgimentos totalitários, na Europa inteira, né? Na América do Norte, na América Latina, né? E ressurgimentos assim com apoio para eleger presidente, para eleger ou quase eleger primeiro-ministro em países que não se imaginava mais, que isso já estava superado. Mas aí que volta a questão, né? O nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial, teve o apoio da juventude alemã, que era considerada, à época, aquela que vivia no país com uma das melhores educações do mundo. E aí teve que conversar o que é uma boa educação. Né? Para quem que ela serve, para onde ela nos leva. Né? O papo tá muito bom, mas nós vamos ter que chamar um intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. O T-Move é um programa de conversas e trocas de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Um momento para conhecermos mais a nossa UFSM. Agora, Drops em Educação. Olá,
Sou a professora Marta von Ende. Atualmente estou na direção do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com o professor Macir Bouzan. O Colégio Politécnico é uma unidade de educação básica, técnica e tecnológica da UFSM. Nós trabalhamos desde a educação básica até a pós-graduação. Oferecemos anualmente 945 vagas, sendo 35 vagas no ensino médio, temos 645 vagas em cursos técnicos presenciais, 120 vagas em cursos técnicos EAD, também temos cursos de graduação, com 170 vagas ofertadas anualmente, e cursos de pós-graduação, que são especialização em geomática, e o mestrado em agricultura de precisão. O nosso processo de ingresso, ele se utiliza do sistema de cotas, de forma que 50%, ou seja, metade das nossas vagas, são para a ampla concorrência, e 50% das vagas são para cotistas. Então, nós temos também um processo aí de inclusão no nosso processo de oferta de vagas. O Colégio Politécnico, então, ele está atuando há mais de 60 anos, no contexto da Universidade Federal de Santa Maria, e participa, então, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, nesse contexto externo, o Colégio Politécnico é uma das 23 escolas técnicas vinculadas a universidades federais. Eu vou passar para o professor Macir Bouzan para que possa falar um pouco melhor dos nossos projetos e das nossas ações. Então, a minha saudação, é um prazer estar aqui para falar do Colégio Politécnico. Conforme a professora Marta já salientou, é muito importante que quem vai fazer a escolha de uma instituição de ensino, a primeira coisa que busca é a proposta pedagógica. E eu gostaria de dizer que a proposta pedagógica do Colégio Politécnico, ela é muito diferenciada. Nós conseguimos equilibrar, nós aliamos projetos de ensino, pesquisa e extensão. A gente poderia aqui enumerar, especificar cada projeto, mas eu posso de antemão dizer que nós hoje temos uma dinâmica de funcionamento de 48 projetos de ensino, 30 projetos de pesquisa e 31 projetos de extensão. E dentro dessa proposta pedagógica, nós salientamos também os nossos laboratórios específicos, Quando a gente se refere a laboratórios, a gente tem uma tendência de logo pensar na informática, mas nós temos laboratórios de química, de alimentos, de física, em meio ambiente, assim, de todas as áreas tecnológicas que o colégio oferece cursos, nós temos laboratórios bem específicos. A nossa proposta pedagógica ela tem o respaldo de uma formação docente. Nós temos uma maioria absoluta de docentes com doutorado e que atuam nos mais diferentes níveis de ensino, que não só o colégio oferece, mas a própria universidade. Desde o ensino médio, cursos técnicos, tecnólogos de graduação fora do próprio colégio e cursos de pós-graduação. Então, há toda uma atuação docente dentro dessa perspectiva ampliada. Por isso, eu atribuo essa diferença na formação do nosso docente, essa maleabilidade de poder circular em níveis diferentes de ensino. Eu também gostaria de salientar essa questão dos laboratórios, a área nova do colégio. A área nova do colégio, ela funciona como um laboratório para a área de criação de animais e a área de plantação. Isso também é um elemento diferenciador, no momento que a gente tem uma proposta em níveis tão diversos de ensino. A professora Marta se referiu a cursos de qualificação profissional, cursos de nível médio, cursos de nível superior de tecnologia que estão na área de formação profissional. E também eu gostaria de dizer, com muita alegria, que o colégio, ele tem uma característica muito peculiar nesses 61 anos de vida, que em algum momento o colégio precisou mudar de rumo. E aqui faço uma referência toda especial aos gestores, que conseguiram ter essa percepção de mudança de rumos da instituição, adequando a instituição àquele momento e com a necessidade de disponibilizar para a sociedade novas formações,
né? Indo ao encontro daquilo que são os desafios novos do mundo do trabalho. E aí eu gostaria de referenciar que nós fizemos um trabalho de quase 40 anos com um único curso, um curso técnico junto com o ensino médio de agropecuária, que justificava nós sermos o colégio agrícola. No momento que nós passamos a fazer uma oferta de outros cursos técnicos, nós percebemos a necessidade de trocar o nome do colégio. E aí, em 2006, nós passamos a ter o colégio como colégio politécnico, com 7 áreas, né? Dos eixos tecnológicos, nós oferecemos, dos 13, 7 o colégio dispõe a oferta de cursos. Em 2007, nós entramos nos cursos superiores, né? No Reúne, quando a Universidade Brasileira passou pelo processo de expansão e de reestruturação, nós também fizemos a nossa revolução nos cursos superiores e entramos com a formação tecnológica, que é uma formação profissional de nível superior. E eu gostaria, para encerrar, eu não posso perder a oportunidade de dizer que o Colégio Politécnico tem uma das poucas cooperativas estudantes do país. Isso é um ponto de excelência e de referência para todos nós, né, que conhecemos a UFSM. E também dizer que nós estamos conseguindo, com todas as dificuldades que o momento nos impõe, fazer uma leitura muito adequada do mundo do trabalho para a gente conseguir implementar novos cursos. E aqui eu chego, né, ao ponto, né, com muita alegria, dizer que o Colégio Politécnico tem um curso de agricultura que é noturno. Né? As pessoas dizem, mas o que dá para fazer na agricultura de noite? Nós estamos fazendo, eu não posso contar o segredo. Né? Agricultura de precisão. Esse curso, nós nos antecipamos ao catálogo nacional de cursos técnicos, oferecemos o curso com o desafio de colocá-lo no catálogo, nos antecipamos à própria orientação do Ministério da Educação em criar o curso e depois implementar. Nós implementamos e vamos colocar no curso, ou no catálogo. Nós temos o curso de cuidado de idosos, né? É um curso que é referência em todo o país pela equipe multidisciplinar que atua. E temos um técnico de enfermagem, que é o único curso público em toda a região da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. É o único curso técnico de enfermagem no entorno de 32 municípios de Santa Maria. Então, isso, de fato, é uma grande alegria a gente poder fazer parte do Colégio Politécnico e também vir aqui poder anunciar essas questões que nós conseguimos nos antecipar ao tempo. Então, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que estamos à disposição da sociedade para aquilo que nós pudermos continuar servindo. Obrigado. Meu nome é Eliane Pereira dos Santos, estou à frente da direção do campus, juntamente com o professor Braulio Tomar Caron, que é o diretor do campus, e eu sou a vice-diretora do campus. O campus de Frederico Westphalen, ele teve início em 2006, aqui na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, ano passado, nós completamos 15 anos de existência e estamos ainda comemorando estes 15 anos com muita alegria. Atualmente, nós contamos com 6 cursos de graduação, 5 deles são diurno, então nós temos o curso de agronomia, o curso de engenharia ambiental e sanitária, o curso de engenharia florestal, o curso de jornalismo, curso de relações públicas, e no noturno nós temos o curso de sistemas de informação. Esses 6 cursos são presenciais. Nós contamos ainda com 2 cursos da modalidade EAD, um na área de licenciatura indígena e outro na área de computação, e 2 programas de pós-graduação em nível de mestrado, um na área de agronomia e outro na área de ciências ambientais. Então, todos esses cursos tornam o nosso campus, né, muito promissor aqui na região, com perspectiva de contribuir, né, para a melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade. Ao longo destes 15 anos, já passaram por aqui mais de 1.500 estudantes graduados nos diferentes cursos, né, tanto nos cursos presenciais quanto na pós-graduação. E atualmente contamos com aproximadamente, né, 1.300 estudantes matriculados nos diferentes cursos. O corpo técnico, então, nos servidores é composto por aproximadamente 50 servidores técnicos administrativos e 50 servidores docentes. 90 servidores docentes.
Então, 50 técnicos administrativos e 90 docentes. E ainda contamos com a colaboração de 31 colaboradores terceirizados. Então, a nossa comunidade frederiquense, do campus da UFSM Frederico Westphalen, conta, então, com esse montante de pessoas que fazem a universidade acontecer. Eu gostaria de destacar também os nossos projetos, né, que nós temos, principalmente os projetos de extensão, que são aqueles que dão visibilidade, né, da universidade com a comunidade. Nós temos em torno de 50 projetos de extensão, né? Dentre esses, eu gostaria de destacar alguns, né, como o Alimento de Origem, que é um projeto muito bacana, que conta com os colegas da área de informática, que foi pensado num aplicativo para rastreabilidade dos produtos de origem, né, de origem animal. Projeto de aperfeiçoamento das práticas para o correto destino dos resíduos sólidos domésticos, contribuindo, assim, para o desenvolvimento local e regional. Temos um projeto na área de educação e arte, educação ambiental, Agência da Hora, com um projeto muito bacana de combate à desinformação na área de comunicação, e assim por diante. Nós temos projetos na área também das Olimpíadas de Matemática, da UBMEP, área ambiental. Então, são diversos os projetos de extensão que levam todo o conhecimento da universidade para a nossa comunidade local e regional, contribuindo para o desenvolvimento da nossa região. Projetos na área também, na área de cultura, educação e arte, intitulado Seu Olhar na Nossa História, e assim por diante. Então, nós temos uma satisfação muito grande com os nossos projetos de extensão que aproximam a UFSM da comunidade local e regional. Temos também dois projetos institucionais. Um que trata sobre justiça de gênero, que é interno nesse momento, onde a gente quer ressaltar toda essa parte da colocação da mulher no mercado de trabalho, mas fazendo um olhar interno nesse momento, e toda essa parte da interseccionalidade. E também temos um projeto que se chama Seja UFSM, que também é institucional, que visa, então, divulgar a UFSM para os nossos futuros estudantes do ensino médio. Você está ouvindo o programa TMOV, pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do professor, pesquisador e escritor Valdo. Como diria Paulo Freire, né, nós nunca teremos uma sociedade democrática se não houver democracia na sala de aula, né? Enquanto continuarmos treinando as crianças e os jovens a repetir, obedecer, né, e unicamente baseados na disciplinarização, sem dúvida alguma, não teremos uma sociedade democrática. E na competição, né? E na competição, entre iguais, né? Vamos fazer nosso jabá também aqui. O professor Valdo vai fazer uma palestra no dia 13 de maio, no programa Temas Emergentes, abordando sobre a sustentabilidade das relações e a cultura da paz. Se o Valdo quiser fazer um convite aos nossos ouvintes e falar um pouquinho sobre o que será abordado nessa palestra. Porque nesse projeto, né, o tema da sustentabilidade ele é um tema forte, ele é, né, eu não gosto da expressão eixo, né? Eixo é um troço muito fixo, mas ele é uma ideia, né, orientadora, então acho que isso é muito importante. E claro que é um tema assim muito amplo, né, Clayton? Se tu lembrar assim, a gente começou a falar sobre essa história da sustentabilidade, eu não quero dizer quantas décadas atrás, né? E nunca chegamos a um acordo sobre esse negócio, né? Que nem a interdisciplinaridade. Exatamente. Só conceitos sobre isso tem mais de 50, né? Tem muitas teses tentando definir esse negócio. Mas teses sobre tudo, né? De repente não, né? Mas enfim, quando me convidaram, eu pedi para acrescentar, né, uma sustentabilidade das relações. Porque, para mim, as coisas se dão justamente nas relações, que é um pouco do que nós estávamos falando, e também, né, para contemplar um pouco a educação, trazer essa conversa para a educação. O que a educação tem a dizer sobre isso e em que ela pode contribuir, né? E a educação, aí no caso escolar, né, a educação não acontece só na escola, mas a educação escolar, para onde a gente manda as crianças, né, por um bom tempo e cada vez mais cedo, né?
Eu sempre brinco, eu fui para a escola, eu não sei tu também, né, Cláudio? Tu também não é tão jovenzinho assim, mas eu fui para a escola com 7 anos de idade, né? A gente já fazia muita coisa, que um moleque com 7 anos naquela época fazia muita coisa, algumas não dá nem para dizer, né? E agora não, agora as crianças já nascem na escola, já nascem na creche, eu tenho muita pena das crianças. Usando celular, tá? Não, aí as telas é uma outra história, né? Mas então, essa ideia das relações, né? A sustentabilidade das relações. Um planeta sustentável, né? Uma sociedade sustentável, precisa se alimentar de relações sustentáveis e de pessoas que busquem essas relações. E claro, isso não é não precisa ter um consenso sobre isso, mas as pessoas precisam estar dispostas a conversar sobre isso. Mais ou menos como a ideia da cultura da paz, né? A paz não é a ausência de conflitos, não. A paz, né, é a busca da resolução pacífica de conflitos. Por isso que a democracia também está colada nisso, né? A democracia não é para quem pensa igual a gente. Quem pensa igual a gente é muito fácil. Hannah Arendt falava isso, né? A democracia é para aqueles que pensam diferentes de nós, mas que não querem nos matar, querem conversar com a gente para construir alguma coisa, né? E aí, para arrematar essa ideia da sustentabilidade das relações, eu tenho pensado uma coisa que tem me desafiado muito, que é a ideia de um projeto comum, né, para as organizações, né? E pode ser organização aqui da rádio, pode ser organização de qualquer instituição, até a organização do planeta como um ser vivo e a sua organização complexa e, enfim, né? A ideia de um projeto comum. E para isso tem que conversar, e muito, inclusive com aqueles que pensam diferente da gente. E aí que a gente vai, inclusive, testar a gente mesmo, a nossa capacidade, né? De conversar, de diálogo, de aceitação do outro, de conviver com as divergências, conviver com a diversidade, enfim. É a democracia, né? Isso é democracia. Eu agora também vou entregar a minha idade, né? Porque também não sou tão jovenzinha assim. Eu sou do tempo que escrevia a carta e tinha lá, quando esquecia de colocar alguma coisa na carta, colocava um em tempo. Então eu vou fazer um em tempo. Para quem está chegando agora, está nos ouvindo agora, eu vou explicar sucintamente o que é esse Temas Emergentes. É um programa da universidade, coordenado pela professora Lisiane Miller, ligados à CTE Prograde, aonde visa levar palestras e formações para os professores, principalmente os professores da educação básica. Ele é aberto para todas as pessoas que quiserem assistir e participar das formações. Mas a ideia é fornecer essa conversa, esse aprendizado com os professores da educação básica. Nós temos 225 instituições parceiras no Brasil inteiro. E os temas escolhidos para essas formações foram sugeridos por essas instituições parceiras. Então, a nossa ideia é levar realmente ao que aquela instituição, aquela escola, aquela secretaria de educação tem necessidade. E olha, realmente é um projeto imenso. 225 instituições parceiras no Brasil inteiro não é pouca coisa. Então, é realmente o programa Temas Emergentes em Movimento, que a rádio faz parte desse programa. Realmente é algo assim, ó, que vai chegar lá na escola, lá tem pessoas de Tefé, lá do Chuí, então é muito interessante. E nós temos, em média, 2 palestras por semana, de maio a dezembro. E agora você está ouvindo o programa Te Move, pela Rádio Universidade. O Te Move é um programa de conversas e trocas de ideias através de entrevistas com convidados semanais. Trataríamos sempre de temas emergentes, sugeridos aí, né, pelas 225 instituições parceiras.
Mais uma perguntinha para o professor Valdo. Quais são os teus projetos de futuro? Perguntar para o idoso pelo futuro até parece provocação. A gente vai até os 100 anos, professor Valdo. A gente vai até os 100 anos. Tem quase 50 ainda pela frente. Eu acho que viver o presente. Eu acho que o melhor projeto de futuro que a gente pode ter é viver o presente, né? E isso aí envolve, assim, muitas coisas. Acho que envolve, inclusive, um pouco de tudo que a gente conversou aqui, né? Porque o único lugar em que as coisas acontecem, o único tempo que as coisas acontecem é o presente, e o único lugar é aqui, ou seja, onde a gente está, né? Então, aquilo que a gente fizer aqui, nesse momento, é que vai definir o futuro, se ele existir, né? O aquecimento global, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, começou a ser construído pelo nosso modo de viver há 100 anos atrás, 80 anos atrás, ou até mais, né? Então, sempre que eu vou conversar um pouco sobre a questão da ecologia, enfim, eu trago essa questão, né? As pessoas, não, mas aquecimento global é um negócio tão grande, é do planeta, da biosfera, o que eu posso fazer? Faz alguma coisa agora, né? Aquela história, Clayton, lá da década de 60, né? Uma borboleta bate as asas na Austrália e muda o clima na Amazônia, né? As coisas estão todas interligadas, né? Somos parte do todo. Com certeza. Está tudo conectado. Pequenas ações em pequenos lugares causam grandes transformações. Com certeza. Com certeza. Bom, o Timó vai ficando por aqui. Vamos agradecer a presença do professor Valdo, né? Um momento de brilhantismo para o nosso programa. Muito obrigado, professor. Deixa a sua despedida, por favor. Não, eu que agradeço, né, o convite, né, cumprimentando mais uma vez as pessoas que estão aqui na sala, trabalhando diretamente para que esse momento acontecesse, e, com certeza, também queria cumprimentar as pessoas que também trabalharam, também se envolveram para que isso aqui acontecesse e que não estão visíveis nesse momento, mas certamente que elas participaram, não sei quantas, talvez nunca vá saber, mas queria cumprimentá-las também, e aquelas pessoas que nos ouvirem, que nos escutarem, deixo a elas um abraço muito carinhoso e muito generoso e fraterno. Obrigado. Eu sou o professor Clayton Hillig, apresentei o programa Tio Móvel de hoje, junto com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Zolim. Agora, então, dando nome às pessoas que participaram dessa produção, a produção do programa ficou a cargo da pedagoga Patrícia Nunes Pezzini, da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Lisiane Miller. O nosso técnico de áudio, que trabalha também na Coordenadoria de Tecnologias da Educação, é o grande Jean Noal, que foi responsável por editar o nosso programa de hoje. Nós estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Professor Valdo, muito obrigada pela participação, de estar conosco nessa conversa e esse momento gostoso e de grande aprendizado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado pela sua audiência. A semana que vem estaremos de volta com o TEMOV, Temas Emergentes em Educação.